A gente também pode procurar em documentos do Andes como é que era o nosso salário, por exemplo, que nem era meu na época ainda, da década de 80, né? E a gente vai ver o quanto a gente vem perdendo. E o que isso tem a ver com universidade pública que eu estava falando antes? Tem sim. Porque se a gente tem uma carreira pertinente, adequada, que nos valorize, a gente também vai ter um trabalho desenvolvido na universidade com esse compromisso correspondente, né? Então, que pátria aí, falando e recordando, né, a esse conceito que está sendo colocado agora, que pátria educadora é essa que não valoriza uma das poucas instituições que no Brasil vem desde os anos 70 sendo responsável pela produção do conhecimento que a gente tem aqui no Brasil. Das poucas instituições, basicamente a universidade é das principais. E mesmo assim, a gente está vendo como isso vem acontecendo. Até porque, evidentemente, não é o projeto deste país desenvolver de fato conhecimento. A gente prefere comprar o que vem de fora, né? Então, em função disso, eu gostaria que a gente também refletisse. E pensando um pouco mais no umbigo, que a gente desse uma olhada nos movimentos que vêm sendo feitos, pelo menos nos últimos 30 anos, como alguns já falaram, para vocês verem que se nós estamos desse jeito e ainda, né, conseguimos estar aqui para fazer alguma discussão e tentar defender alguma coisa, é em função de muita luta, de muita briga. Como eu disse antes, a gente não vive fazendo greve, não. Mas algumas delas, como o Fernando colocou aqui, é de 2001, tem resultados fantásticos. Dentro, claro, da conjuntura difícil que a gente tem. E aí eu gostaria, inclusive, que a gente pensasse, quem é professor associado hoje, por exemplo, que se o governo achar que tem muita gente que pode se transformar em professor titular, que foi uma concessão que eles tiveram que fazer em 2012, eles podem criar um mecanismo, não para barrar isso, porque não dá mais para barrar, mas para dificultar esse processo. Já pensaram em se criar uma nova classe? Por exemplo, eu não duvido nada que isso aconteça. Não é tão fácil chegar ao cargo de professor titular, mas vocês já pensaram que pode ser criada uma nova carreira com um intuito totalmente diferente? Isso já foi feito alguns anos atrás em relação à classe associada. Então não tem nada garantido, é só isso que eu gostaria de falar para vocês. Tá? Para a gente refletir sobre isso e encher essa universidade de professores terceirizados, né? Como a gente já teve isso em relação ao professor substituto, professor temporário, a gente passou mais de uma década vivendo esse problema, não vai ser difícil não, se a gente deixar, ficar esperando essas coisas acontecerem. Obrigada.